Olá, boa noite, seus lindos. Como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem. Ótima noite para você. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Estamos aqui em mais uma noite de live. Para quem não me conhece, me chamo Monique Faria. E eu tenho sempre uma palavra de vida ao meu e ao teu coração. Você gosta de palavras de força, de fé, de ânimo, de vida? Pois é, isso é o que devemos falar, estar sempre comunicando palavras que vão elevar a nossa autoestima, que vão nos trazer aí alegria, não é? Disposição, ânimo de viver, nos lançar para frente, não é? Pois é, eu espero que você esteja sempre dessa forma, né? Tendo esse estilo de vida daquele que tem sempre uma palavra boa na sua boca, não é? Então, puxando o gancho aqui, é sobre isso que eu quero falar essa noite. O poder da fala. O que você anda dizendo, o que você anda falando. Não é? Temos aí essa grande chance de estarmos comunicando, não é? Deus nos deu aí a oportunidade de falar, não é? Somos seres que falantes, não é? O ser humano é o ser que fala, né? Os animais não falam. Até pode ser que eles falem, não é? Mas nós é que não entendemos. Eles devem falar lá a língua deles, entre eles, não é? E é bem verdade que nós seres humanos tentamos entendê-los, né? Interagindo com eles de alguma forma e nos fazendo entendido, não é? Pois é, Deus criou os seres humanos para que todos nós tivéssemos aí o poder da fala, não é? E criou as criaturas, os animais, os pássaros para que a gente pudesse dominá-lo. Então vamos vamos falar nessa noite sobre a fala. Vamos aqui comunicar também a essa live, chamando algumas pessoas para que possam estar participando dessa live, né? Deixa eu chamar aqui algumas pessoas. É sempre muito bom, gente. Eu gosto muito de fazer live e poder estar sempre comunicando a você uma palavra de ânimo, de fé, de força. É muito legal. E sempre quando dá, né, eu venho por aqui para comunicar a você, tá bom? Fique ligado, você que é meu seguidor, que já me conhece, não é? Que sabe exatamente aquilo que eu comunico. E para você que está chegando agora, não é? Você seja muito bem-vindo, fique à vontade de estar também chamando aí, convidando seus amigos para estar aqui participando dessa live. E o que é mais importante, eu vou deixar salva, tá bom? E você, se não puder assistir tudo, você pode estar assistindo mais tarde e assistir quantas vezes você quiser. E também compartilhar, não é? Compartilhar essa live. Oi, amiga, tudo bem? Boa noite, amiga. Seja muito bem-vinda, minha amiga. É a minha sócia Martinha, a professora tia Martinha, educadora. Pois é, nós também temos um trabalho aí junto para você que não sabe, não é? Das mulheres construtoras de vidas. E nós teremos um encontro no dia 4 de março. Com você, mulher, que precisa estar ouvindo sempre uma palavra no âmbito aí das emoções, não é? Das doenças emocionais, sobre educação, como ser uma mulher, mãe, dona de casa, empreendedora e tendo saúde emocional, não é? Isso é tudo de bom. Então, todo mês a gente procura estar nos reunindo para que você seja a nossa convidada e esteja
aprendendo, né? Esteja aí conosco a cada dia, tendo conhecimento de como nos tornarmos melhores, não é? E saudáveis, o que é muito importante, tá bom? Então fica aí o convite para você também. E a Marta também, a gente está sempre fazendo live, né? Vamos voltar a fazer live também para ela falar um pouco também sobre o trabalho dela como educadora, não é? Então, ela vai falar também lá, vai palestrar lá nesse encontro. Para você que tem seus filhos e querem, não é, saber aí muito bem onde eles devem, como eles devem ser educados, como eles devem ser instruídos naquilo que diz respeito também à vida deles mais tarde, se tornando homens e mulheres, não é, adultos. Isso é muito importante. Então, gente, hoje eu quero falar sobre o poder da fala. Isso é muito importante, né? Saber se comunicar, saber falar, oratória, porque muita gente pensa que é só a gente, né, aprende a falar e vou sair falando, né? De qualquer jeito. Como assim, não é? Não é assim, né? Vai ser uma maravilha o nosso encontro. Vai sim, nós já profetizamos isso. Se Deus quiser, já mentalizamos, profetizamos, chamamos a existência que vai ser um encontro maravilhoso. Então, gente, sobre o poder da fala, não é? O que a gente anda falando, como que a gente, né, se comporta ao longo da nossa vida, como que a gente se comunica, não é? Isso é muito importante, é primordial que a gente saiba se comunicar, não é? Colocar bem as palavras, nos fazer entendido, isso é tão difícil, não é? Estarmos aqui, tem gente que não consegue, né, falar em público, né, tem medo. Ontem eu falei do medo, né, existe aí o medo de falar em público, a pessoa fica acelerada, mas isso tudo diz respeito ao quê? O medo de falar em público, a pessoa tem medo do que o outro vai pensar em relação a ele, né? A treta tá toda nessa daí. O medo é a gente ficar pensando como é que os outros vai receber aquilo, o que ele vai pensar. Então, por isso precisamos aprender a nos comunicar, a falar e a sermos entendidos, compreendidos, né? Por isso tudo precisamos de uma boa oratória. Eu não vou falar porque eu não tenho o dom da oratória, eu não sei falar direito. Não, você pode falar do jeito que você é, do jeito simples que você é. Você não precisa estar usando vocabulários rebuscados, não é? Tentar ser aquela pessoa que você não é. Seja você mesmo. E, acima de tudo, nós devemos estudar, não é? Devemos estudar, aí tem os cursos de oratória, o qual eu já fiz, me formei, não é? Fiz aí com o Flávio Augusto, né? Aquele que é do curso do WhatsApp. Então, fiz lá o curso com ele de oratória, para ter certificado, aprendi com ele. E tantos outros cursos que a gente vai fazendo também com os grandes CEOs aí que eu aprendi nas minhas mentorias, né? Com o Pablo Marçal, com o Thiago Brunet. E o que é mais relevante, colocar em prática, não é? Quanto mais a gente fala, mais desenvoltura a gente vai tendo, não é? Não é do dia para a noite. É claro que existem aquelas pessoas que realmente têm o dom, não é? Como eu já falei, o dom nato, que é de Deus, que já tem uma facilidade maior para se comunicar, para falar, como eu acho que eu tenho. Aí fica mais fácil juntar o conhecimento, não é? Todo ali o ensino, né? O direcionamento, não é? A teoria para colocar em prática. Aí vai encaixando todas as ferramentas, as fórmulas, o jeito, para que a gente possa estar se comunicando melhor, não é? Falando de forma que as pessoas possam compreender melhor, não é? Então é isso que eu quero falar, gente, porque a fala é algo que nós devemos ter muito cuidado,
não é? Porque esse órgãozinho aqui, ó, a língua, não é? É um pequeno órgão, mas ele tem um poder imenso, que diz a palavra de Deus, não é? A palavra de Deus lá em Tiago 3, não é? Diz que ele é um órgão pequenininho, mas com poder enorme, como se fosse assim ser comparado a uma fagulha. Você já viu uma fagulhazinha de fogo caindo numa floresta? Pode botar fogo numa floresta toda. Olha como que é poderoso esse órgão, não é? Então, devemos saber muito bem usar esse instrumento através da fala, que ao mesmo tempo nós podemos incendiar a nós mesmos, nosso corpo, e incendiar os outros através da fala, através daquilo que você comunica, através de como você se expressa, não é? Nós temos o poder aí de abençoar e de amaldiçoar as pessoas. A palavra diz que que de nossa boca não deve sair palavras torpes, não é? Eu quero ler para você. Está lá em Efésios 4:29. Preste atenção, gente. Nosso Deus é top, né, gente? Tem tudo, né? Ele fala, né? Tá aqui, olha só, gente. Não saia de vossa boca nenhuma palavra. Efésios, deixa eu dizer direitinho onde tá para você poder ler na tua casa também, tá? Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Destruição a quem? A nós mesmos e ao outro, não é? Porque eu já falei para você que aquilo, né? A palavra diz que aquilo que sai, não é? Da nossa boca contamina, não é? Não é o que entra, o que sai, não é? Então, o que você anda falando? E aí volta, se você está desejando mal para o outro, vai voltar para você, através da sua fala, através daquilo que você proferiu através do ato da fala, não é? A palavra tem que causa destruição, não saia da sua boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Tá vendo? Então a gente tem que procurar muito bem, saber muito bem o que a gente anda falando, o que a gente anda proferindo para o outro. Que a palavra de Deus já diz, não é? Não sai de vossa boca para que a gente não seja destruído, não destrua o outro. Vamos dizer palavras de paz, de fé, de vida, de força, de ânimo. E tudo isso vai voltar para a gente, não é? Como algo abençoador. Nós temos o poder, sim, de abençoar e maldizer as pessoas através da fala, através da língua. Que nossa língua e nossa boca seja um instrumento de vida, não é? Para transformar as pessoas quando estão tristes, que a gente sempre tem uma palavra de ânimo para essas pessoas. E mesmo quando a gente está triste, a gente está em dificuldade, que a gente possa buscar de alguma forma falar palavras que possam nos tirar, né, daquela ambiência, daquela situação, aquele estado. Porque a palavra diz isso, não é? Chama a existência aquilo que não existe, fale, proclame, profetize, não é? Olha só, é o poder da fala. E a palavra também diz que antes mesmo da gente falar, Deus já sabe o que a gente vai dizer. Como assim, não é? Porque é o pensamento, né? Amanhã eu vou ver se eu consigo fazer a live falando sobre o poder do pensamento e também o poder da informação. Está tudo ligado à fala, à comunicação, ok? Então, quando a gente pensa, é como se a gente já tivesse externado para Deus, não é? Por quê? Porque o pensamento ele emana, não é? Olha a física quântica, ele vai emanando já alguma coisa, mesmo antes da gente ter externado com a nossa própria boca. E aí também a gente lembra, né? Até que Deus fala, né, que
quando a gente peca até em pensamento, né? Antes de cometer, é como se a gente já estivesse falando e fazendo. Praticamente tem aí um valor aí, né? Do pensamento, como se a gente estivesse falando mesmo, né? É reconhecido para Deus assim, né? Mas Deus fala, né? Ó, fala, pede, clame a mim e eu te ouvirei, não é? Olha só o poder da fala. Como se ele, né, ele precisasse ouvir. Não é, porque ele sabe o quanto tem o poder quando a gente fala. Não é? Quando a gente solta aqui nessa atmosfera, não é? Tem o poder realmente de atrair coisas para a gente, tanto como o bem como o mal, né? Então isso é tremendo, gente. Precisamos realmente estar alinhando tudo em nossa vida em relação ao que a gente fala, o que a gente pensa. Ok? Então, quero também deixar uma frase aqui que Platão, né, foi um grande filósofo. Ele falou assim: o sábio fala porque tem algo sempre a dizer, não é? O grande sábio, ele tem sempre algo a dizer, disse o filósofo Platão. Mas o tolo é aquele que está sempre falando. Você já viu que o tolo, ele tem a necessidade de estar sempre falando, e essa fala muitas das vezes não diz nada, não é? Porque ele só quer ser ouvido, ele só quer aparecer, ele só quer estar todo o tempo falando, e muitas das vezes ele quer sempre ter razão. Oi, Pátia, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luciana, tudo bem? Boa noite, sejam todos bem-vindos na minha live, fiquem todos à vontade. A Pátia é uma que usa muito bem o poder dela da fala com o marido dela, que também é educador, hein, Marta? Tem uma amiga minha aqui que fez mentoria comigo, não é? Atreva-se no digital, quem quiser acompanhar aí a Pátia aqui, ó, ela é tudo de bom, usa muito bem a comunicação. O marido dela também. Então é muito importante que a gente alinhe muito bem aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai comunicar ao outro, que a gente junte aí todo o nosso pensamento, coloque ali centralizado, focado, ser objetivo, ser claro, né? Hoje em dia, com essa agilidade e rapidez da vida, nós devemos sermos muito centrados, objetivos e claros em nossa fala, porque há uma necessidade muito grande de tempo, não é? De tempo. E muitas pessoas erram também através da fala quando se diz respeito a fazer perguntas, não é? A gente vai fazer uma pergunta, a pessoa ela não sabe responder e nem sabe perguntar. Ela, em vez de ser clara, objetiva, ela começa a contar uma história e fala dela e conta aquilo. Você já viu, já conheceu alguém assim? Me faça uma pergunta, fulano. Ela vai lá, conta uma história todinha para depois fazer pergunta. Então, isso é tremendo, é de suma importância que você saiba fazer pergunta. Porque vamos imaginar que estejamos numa reunião, numa sala de aula, numa palestra, numa aula, e tem outros alunos, outras pessoas, não é? O qual palestrante deu ali a oportunidade de algumas pessoas fazerem perguntas. E aí aquela única pessoa ali leva muito tempo na sua fala, em vez de ser clara, objetiva e direta. Ela conta história, ela fica fazendo rodeios, então não vai dar um tempo hábil das outras pessoas fazerem a pergunta, ok? De perguntar. Por isso a importância de você aprender a perguntar, a importância de você saber falar e se comunicar de forma clara e objetiva, da qual você vai direto ao ponto, ok? E as respostas também. Muitas das vezes você não precisa improvisar nada, às vezes você precisa só dizer sim, claro,
aceito, não. Não é? Às vezes é só isso. E aí você já está dizendo, através de uma frase, tudo o que você precisava dizer como resposta ou perguntar. É isso, né, Paty? Paty está ligada. Então é muito precioso que a gente aprenda, porque o tempo realmente também é de grande valia para que todos possam, num estudo, numa sala, numa interação, ser ouvido e ter oportunidade para que todos falam. Porque às vezes aquela pergunta que você vai fazer já é a pergunta que o outro já queria saber também. E aí vai evitar até dele perguntar, não é? Se você for claro e objetivo. Tá vendo como faz sentido, faz todo efeito? Por isso devemos sim estudar. Se você trabalha, né, com a comunicação, com a fala, mesmo que você não trabalhe na vida, não é normal, você sendo mãe, você sendo, não é, esposa, é bom que a gente saiba falar com um direcionamento, até mesmo dentro da nossa própria casa, da nossa família, para que a gente não seja enfadada, não é? Esposa, então, para o marido que o homem não tem aquela paciência de ouvir, não é? Por quê? Porque nós mulheres, nós temos mania de... A gente está comentando uma coisa com o marido, dali a gente comenta da unha, do cabelo. Hoje eu fiz isso com a criança, levei a criança, eu fui na minha mãe, a gente mistura tudo, não é? No assunto só pro marido, não é? Ó, Paty viu aqui, ó, reconheceu. Não é? E o homem, ele não tem o cérebro assim, entendeu? Ele fica perdido e a gente acha que ele não tá realmente prestando atenção em nada. Por quê? Porque a gente tá falando por demais, a gente não tá sendo direta. Bem assim, né, Paty? É verdade. Então vamos aprender também desde dentro da nossa casa, com a nossa família, com nossos filhos, sermos claros, objetivos e direto. Menino, olha, eu quero que você hoje vá àquele lugar, pegue isso para mim, faça isso, pronto. Vá treinando, vá escrevendo, vai pontuando e colocando em prática. Quando você for ver, você já está com uma fala bem mais clara, limpa, ok? E aí você vai ver que você mesmo vai ganhar tempo para você. E aí vai ser naturalmente, tudo como eu disse, é a prática, né? Quanto mais praticarmos, mais prontas e eficazes ficaremos, ok? Tudo é o treino, exatamente, é o treino, é a experiência, né? É igual você tirar a carteira de motorista, né? Todo mundo sai ali, às vezes, quem nunca dirigiu, primeira vez, não é? Fica morrendo de medo de dirigir no trânsito. Então, o que tem que fazer? É a prática que vai perder o medo, vai andando, vai pegando as estradas, as vias, ao pouco. Quando vê daqui a pouco, é o quê? Aquilo ali é condicionamento, não é? E aí a gente aprende, não é? Tão naturalmente que a gente até uma vez esquece que um dia foi tão difícil aprender a dirigir. E assim é o poder da fala. Quanto mais praticamos, quanto mais colocamos aí em prática, centralizando, focando, sendo simples e objetiva. Não precisa querer ficar falando palavras, não é, rebuscadas, vocabulários o qual você não é acostumado a falar. Para se fazer entendido pelo outro, basta ser quem você é, da forma simples que você é. Claro que é bom que se estude, não é? Para poder saber falar, se comunicar. E isso você vai juntando ao longo da sua vida, não é? Então, gente, tem ainda na palavra de Deus que diz que o grande sábio é aquele que escuta mais do que aquele que fala, não é? Então, ó, eu falei que amanhã talvez vou fazer lives aí do poder do pensamento, não é? E do poder também, né, de ouvir, né, de ouvir. Então, o sábio é aquele que escuta. Nós, para podermos aprendermos a nos comunicar, nós precisamos primeiro ouvir, e ouvir muito. Não é?
Por quê? Porque você ouvindo, tendo o hábito também da leitura, não é? Hoje em dia, com a internet, podemos escutar livros, não é? Audiobook, não é? E lermos, mas a leitura mesmo em si, o papel, o livro, vai nos aprimorando ao nosso vocabulário, tá bom? Para você que tem preguiça, não gosta de, não tem o hábito de ler, vai lendo aos poucos, não é? A gente fala dos pequeninos hábitos ao pouco. Alô? Voltou, né? Voltou, gente? Boa noite, Marina. Boa noite, boa noite. Então, vá lendo aos poucos, não é? Se você tem preguiça, não tem o hábito da leitura. Lê um dia uma página, outro dia lê mais outras 2 páginas e daqui a pouco você vai pegando o gosto. É através dos pequenos hábitos que nós vamos aprendendo a gostar das coisas. E a leitura é muito bom mesmo para aprimorarmos o nosso vocabulário diante da fala, da oratória, tá bom? Mas não precisa, gente, falar nada que fuja da sua realidade, que é importante que sejamos nós mesmos. Cada um tem uma ambiência, não é o que eu falo? O ambiente que vivemos diz muito sobre quem nós somos, não é? A nossa casa, com quem convivemos, como fomos educados, não é? Então, existe toda aquela fala da família. Você se identifica? Toda família tem uma fala, não é? Tem uns vocabulários, umas brincadeiras que são próprios da família, não é? Exato, vamos escrever ansiosa, ansiosa, direto. Quem só ouve áudio não escreve certo. Exatamente. Ler ajuda a ansiedade a passar. Muito bem, Marta. Exatamente. Ler ajuda muito a ansiedade, não é? Tem gente até que eu conheço que até para ler é ansioso. Vai lendo, passando rapidinho os capítulos, as páginas, com pressa de acabar de ler o livro. Não seja este, gente. Você sabia? Eu tenho um amigo assim. Aí ele fala, não, porque eu já sei mais ou menos o que o autor está querendo dizer, porque eu já estou acostumada a ler, e ele vai passando assim, lendo rápido, entendeu? Por quê? Porque é ansioso, quer acabar logo de ler aquele livro. Trabalha a cognição. Isso é aquela do excesso de informação. Exatamente. O excesso de informação, o qual a gente aprende, não é? Obesidade emocional. Você vai querer ler tudo, vai querer se instruir de tudo e vai ficar uma confusão na tua cabeça, o qual você não vai conseguir realmente aprender aquilo que tem valor, porque você vai ficar tão com excesso de tanta informação que você acaba se perdendo. Então, o que a gente aconselha? Se você tem uma área específica, vou dar exemplo de mim, não é? Eu trabalho com a área da inteligência emocional, não é? Das doenças emocionais, psicossomática, tudo que diz respeito aí às emoções, à espiritualidade. Então, eu procuro a minha leitura ser sempre relacionada a esse tipo, não é? De fala, esse tipo de escrita, a essa comunicação para mim. Por quê? Porque vai agregar conhecimento naquilo que eu já comunico, naquilo que eu já trabalho. Claro que eu vou também poder ler e estar aí atenta às outras coisas, porque senão vamos ficar bitolados, né? Ficar só centralizados, saber só daquilo que a gente trabalha. Mas a sua maior informação tem que ser junto com aquilo que você trabalha, que você comunica, ok? Para agregar. Oi, tudo bem, Edileide? Boa noite, sejam todos bem-vindos. Então, o poder da leitura é imprescindível que você tenha para estar aí te atualizando também, não é? Porque a gente vê que o português é muito difícil, não é? Gente, é muito difícil. Olha, eu confesso que eu às vezes vou postar aqui, não é, os meus
os meus posts no Instagram, aquela frase para chamar, não é? Para todo dia estar postando, e eu peço ajuda dos universitários. Quem são os universitários aqui da minha casa? Meu marido. Ele é das exatas, mas como ele é concursado, ele tem que ler muito, já leu muito, né? Já fez muito prova para concurso, e aí essas pessoas já, né, por estudarem muito, tá fresquinho, né? E a Marta também, que é professora. Então, às vezes, concordância, vírgula, e a gente pensa numa palavra, aí aquela palavra às vezes nem existe. Gente, é muito complicado, é muito difícil o português para a gente se expressar. Então, peça também sempre ajuda a quem você conhece, que tem uma convivência melhor aí, né, na escrita, na fala, tá bom? São aí as conexões, network, você precisa estar também ligado às pessoas as quais também comunicam, que você sabe que comunica bem, que tem uma boa oratória, uma boa escrita, tá bom? Para que a gente possa juntar conhecimento e estarmos juntos aprendendo mais ainda, né? Tá bom? Precisa ser leve isso. Eu sou revisora dos livros. Ah, tá vendo? É a Paty aí, ó, revisora de livros. Acho que a Paty também é formada, né, Paty? Você também é professora, né? Com seu marido. Eita, ferro, só tem gente inteligente na minha live, hein? Só gente top da leitura. Não é? E ela também fala muito bem. Vocês podem estar seguindo ela aí, tá bom? E o professor, e o marido dela que é professor. Então, gente, é sobre isso que eu queria comunicar hoje. O poder da fala. É imprescindível que a gente fale, que a gente aprenda a se comunicar. Você não precisa ser nenhum expert na fala, não é? Só precisa aprender para que a gente possa ser entendido melhor, não é? E a todo tempo a gente está falando, não é? A todo tempo nós estamos falando. E buscar falar palavras de vida, de sabedoria que edifiquem você e edifique o outro, para que possa ter vida dentro de você. Não é? Quando eu comecei a live aqui, para quem não estava, não é? A palavra de Deus diz que não sai de nossa boca palavras que vá trazer destruição, não é? Mas palavras que possam trazer vida, ânimo, força. Então esse é o poder da fala. O que nós devemos proferir, falar, traz resultado também para a nossa mente. Você sabia disso? Aí eu vou entrar na área das emoções, não é? Das doenças emocionais. O poder da fala traz algum tipo de doença emocional. Por quê? Porque uma vez que essa fala venha carregada de alguma emoção que possa bloquear o outro, essa pessoa pode ficar realmente doente emocional. Vou dar um exemplo, não é? Nós, mães, não é? Eu não sou mãe. Deixa eu beber uma aguinha. Gente, aqui no Rio tá muito quente. Olha aqui como é que eu tô suando. Eu estou com ventilador aqui, gente. Instantinho. Então, vocês mamães, papai, não é? Gente que tem aí um adolescente, não é? E fala às vezes para aquela criança, aquele jovem, você não vai ser ninguém, você não vai dar em nada, você é isso, você é aquilo, não é? Na hora do nervoso, do estresse, e a gente sai falando palavras torpes, como diz aqui a palavra ao vento, em direção àquela pessoa que a gente mais ama, não é? O nosso filho querido, não é? E aí a gente tem o poder de estar bloqueando essa pessoa com essas palavras, não é? Parece que não é nada, não é? Mas muitos adultos estão bloqueados, estão com problemas emocionais por conta dessas falas que os pais proferiram sobre eles quando eles eram crianças. Não é? Pessoas, às vezes, adultos com dificuldade de aprendizado, com dificuldade de dizer não, com dificuldade de falar. Por quê? Porque alguém lá atrás falou, soltou
alguma palavra de destruição que bloqueou essa criança e essa criança virou um homem e uma mulher com problema emocional, ok? Por isso a gente faz a terapia, a escutatória, para ir lá na criança interior, para ver o que foi que a sua mãe ou seu pai, seu tio, não sei, ou no colégio, não é? Hoje se fala aí o bullying, não é? Na minha época, né, não tinha bullying, mas todo mundo era, gente, vou falar a palavra meio antiga, caçoado. Quem é da minha época aí que usava caçoado? Gente, eu tô ficando velha, meu Deus do céu, eu tava na aula de psicanálise, gente, e aí o professor, gente, vem fazer uma selfie, olha eu, gente, vamos tirar retrato. Retrato, gente, quem é que fala retrato? Eu fiquei rindo, meu Deus, retrato, ninguém fala mais, só eu, Jesus do céu, flagrante da velha na sala. Então, voltando aqui, né? Então, gente, aquela fala que a sua mãe ou alguém lá atrás, não é, disse para você, pode ter te travado e você hoje fica preso nos bloqueios emocionais, os quais você desconhece, não sabe por quê. Aí a gente tem que fazer esse auto-mergulho, esse mergulho do autoconhecimento, da criança interior, através da terapia, não é, da escutatória, e ouvir como foi a sua infância, ouvir como você foi lá atrás, como que foi a sua família, não é, ali na sua ambiência. Porque realmente o poder da fala, daquilo que proferiram e falaram sobre tua vida, pode ser o teu problema de hoje, não é? Então, hoje você que já sabe disso, não é? Que é notório o quanto a gente pode aí travar, não é? Deixar as pessoas doentes emocionalmente. Então, você que tem noção, use a sua fala para abençoar os seus. Mesmo que aquela criança não esteja levado. Então você fala o contrário. Eu costumo dizer assim que eu sou até meio debochada. Eu falo o contrário. Quando a criança está muito bagunceira, essa criança é uma benção. Tão calminha. Não é? Então usa isso, a troca. Mesmo que ela tente, seja, tá quebrando a casa. Essa criança é o exemplo da paz. Eu te abençoo, meu filho. Então, olha, vamos guardar a nossa língua e proferir palavras de bênção para aqueles que a gente ama, tá bom? No âmbito aí também das mulheres casadas, não é? Como estamos em conflito com os nossos amados. Então, muito cuidado, né? Porque a palavra de Deus diz que quando o casal briga, não é? Tem o confronto, se não se ajustarem, ficarem levando aquela mágoa, aquela palavra, aí eu não vou perdoar, porque foi ele que fez, aí ele que tem que vir a mim pedir perdão, é aquele assunto todo. Então entra aí concordância, porque diz que se a gente ficar guardando essas coisas, não é, nossas orações não são ouvidas por Deus. Então, por favor, conserte-se aí o casal, tá bom? Não fique proferindo também palavras ruins para aquele que você ama, que é o teu companheiro. Abençoa ele também com palavras de vida, quando estiver dormindo, quando ele estiver quietinho, não é? Há poder nas nossas palavras, diz a palavra de Deus, né? Olha só quanta palavra vem surgindo, explodindo na nossa mente, não é? Lembrei agora, há poder em nossas palavras, tudo que falamos tem poder, diz isso a palavra aí, muitos, né? Filósofos aí já confirmaram isso. O que você fala, o que você comunica, transfere, não é? Vida ou morte. Então, a importância da gente realmente aprender a se comunicar, porque isso é um presente de Deus, não é? É a diferença que temos dos animais, não é? Como eu comecei a live falando, né? Somos criaturas os quais o Senhor nos deu o poder de falar,
não é? Os animais aí não falam, né? Se bem que a gente tenta até conversar com eles, não é? Ou sei lá, eles têm lá a língua deles, não é? Eu tenho um gatinho, os gatinhos a gente vê nos vídeos, ficam fazendo aqueles barulhinhos, não sei, não é? E a gente vai interagindo com eles, achando ali um jeito da gente se comunicar. Não é? É verdade, né? Tudo bem, Paulo? Como é que você tá? Um abraço para você. Então, gente, vamos sim aprender, vamos ser objetivos, práticos e usar esse órgãozinho pequenininho que é ó, a nossa língua, que eu já falei, né? Também à luz da palavra, que tem o poder, não é? Como se fosse uma fagulha de incendiar uma floresta, não é? De incendiar a nós mesmos, trazendo aí maldição, doenças emocionais, não é? E ao contrário, né? Trazendo saúde, se você é uma pessoa que fala e proclama palavras de vida. Use bem esse órgão, a língua, para poder estar falando coisas que edifiquem a você e ao outro, tá bom? Então eu espero que tenha me feito entendida, que você tenha gostado dessa live, que você possa, se quiser, compartilhar aí essa live, tá bom? E quiser perguntar alguma coisa, pode mandar uma mensagem para mim e a gente vai falando, comunicando a cada dia e aprendendo mais e mais através da prática, não é? Através daquilo que Deus deu pra gente, que é falar, que é proclamar. Tá bom? Ótima noite, muito obrigada a todos que passaram aqui, a Pati, Marta, Edileide, Paulo, muito obrigada a todos, tá bom? Para você que esteja me vendo aí em outro momento, um abraço para você, para sua família, tudo de bom. Então amanhã, se der, se Deus quiser, eu acho que eu vou falar o poder do pensamento, não é? E de escutar, tá bom? Ou uma coisa ou outra e a gente vai tentando fazer live na medida do possível para a gente estar comunicando primeiramente a mim, não é? E depois a você aquilo que traz vida, aquilo que possa nos elevarmos como pessoas, pessoas do bem e de bem. Use a fala sempre a seu favor e a favor do outro no que diz respeito a nos transformarmos em pessoas melhores de dentro para fora. Tá bom? Porque é aquilo que sai, é o que sai, não é o que entra, né? Que faz todo sentido pra gente através da nossa comunicação, através da fala. Não é? Haja visto que tem muita gente que nasceu e é surdo, né? Porque a gente sabe que, às vezes a pessoa fala assim, a pessoa é muda. Não, eu aprendi, né, que as pessoas, elas são surdas. Se diz que elas são surdas porque não fala, não é? Não escuta, então não fala, não é? E graças a Deus tem aí todo estudo, né, das pessoas, mesmo que não escutem, elas conseguem também se comunicar, não é? Através aí de outros meios, não é? Que foram dados para os surdos, não é? Ouvirem, né? Tá muito em foco, né? Dos sinais. Então, das libras, né? Falar em libras, não é? Se não me engano é isso. O qual muita gente que tenha poder de fala também aprende para estar também se comunicando com aqueles que não escutam, não é? Então devemos sermos gratos a Deus se você fala, se você tem o dom de Deus de não ter nascido surdo, não é? Louvamos a Deus por termos essa habilidade. Seja grato por isso, porque às vezes a gente reclama de tanta coisa, né? E não percebe essa dádiva de Deus que é de podermos falarmos, comunicarmos, sermos entendidos, não é? Olha só que maravilha. Enquanto outros muito queriam poder falar, não é? E não podem, porque não escutam. Tá bom? Paz e vida para você. Ótima noite. Deus abençoe você e sua casa. Beijo, seus lindos. Tchau, tchau.